considero esse assunto ele vai se tornar mais importante ainda com o passar do tempo, com o progredir do conhecimento sobre o viroma humano. Mas vamos, então, eu não... Peraí. Passar aqui. Bom. Vocês ouvem o plim-plim da passagem do slide, é isso? Eu ouço no meu... Não dá para ouvir não, professor. Então, tá bom, obrigado. Assim é melhor. Gente, então eu vou começar só nos lembrando, eu sempre começo a falar desses aspectos amplos da virologia, colocando que os vírus, eles não estão em nenhum ramo fixo da árvore da vida, e comentar que isso se deve ao fato de que a árvore da vida tem uma definição que eu considero curta, né, que é a necessidade de ter RNA ribossomal, para poder ter o DNA codificante de RNA ribossomal para participar de um dos ramos da árvore da vida. Né? E essa, além de tudo, eu acho que essa é uma definição limitante demais, né? E os vírus se reproduzem, produzem progenie infecciosa e, principalmente, evoluem. Então, é difícil ficar com os vírus estritamente como elementos químicos, assim, constituintes químicos, sendo que eles evoluem e produzem progenie infecciosa. Então, eu acho que os vírus são vivos, tá? Mas esse não é o momento da gente discutir isso. Na verdade, eu queria usar esse elemento da árvore da vida para dizer que os vírus, eles constituem esse mar azul clarinho que vocês estão vendo aí, que seria uma lagoa em que a árvore da vida está imersa. Então, você tem vírus de todos os ramos da árvore, tá? Desde bactérias, arqueias, eucariontes, de todos os tipos, tá? Inclusive os unicelulares, protistas e etc. Então, existe um viroma planetário pervasivo, né? E se sabe, bom, ao longo, né, dessa milhões de anos de evolução da biosfera, muitos genes virais foram incorporados aos genomas dos hospedeiros, né? O que é mais conhecido são os retrovírus, né? Então, os retrovírus, eles têm, por características de replicação, o RNA deles é transcrito em DNA dupla fita, que é inserido no genoma dos hospedeiros, né? Então, os retrovírus endógenos compõem o patrimônio genético. Aqui começa a aparecer a palavra patrimônio. Eu coloquei patrimônio nessa apresentação como uma provocação, né, para a gente, quem sabe, passar a ver isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, vocês têm à esquerda do slide o exemplo clássico, né, que é a placentação. Então, essa é uma imagem de uma placenta humana. E no desenho esquemático, vocês veem que a placenta é aquele órgão que precisa inserir seus vilos placentários na parede do útero, de tal modo que o feto possa receber nutrição e oxigênio da mãe, né? E as proteínas que permitiram isso, que são as proteínas sinciciais, chamadas sincicinas, elas são de origem retroviral, e isso tem uma assinatura molecular muito clara, né? Não há dúvida quanto a isso, né? E aqui à direita vocês têm uma filogenia de apenas alguns dos ramos, né, dos mamíferos em que isso já foi confirmado. Então, vai desde roedores, elefantes, carnívoros de diversos tipos, porcos, e, inclusive, os mamíferos marinhos, né? Então, isso é uma questão, hoje, consagrada, né? Então, para que a evolução placentária ocorresse, foi preciso haver a incorporação desse gene, que a gente chama de um gene domesticado, né? Essa palavra não é boa, mas ela é muito usada pelos evolucionistas, né? Em que um gene exógeno, que era de um retrovírus, agora incorporado num ancestral, e isso ocorreu, conforme vocês podem ver na escala de tempo aí embaixo, entre 50 e 100 milhões de anos atrás. E isso é muito bonito, confirmar isso de modo experimental, quando você, tendo um anticorpo fluorescente contra uma proteína de envelope,
do vírus endógeno, retrovírus endógeno 3, com anticorpo fluorescente, você marca um corte histológico de placenta, você vê claramente a delimitação, como vocês veem nesse slide, do cincício trofoblasto, né? Isso é uma placenta humana, né? Então, significa que isso, de fato, essa glicoproteína de retrovírus, a reação cruzada dela com a cincicina placentária é óbvia, né? E, portanto, a gente pode dizer que retrovírus, além de serem vírus, né, portanto, mas eles são arquivos de informação genética, tá? E são componentes dinâmicos dos genomas, tá? Dinâmico não só por causa dessa possibilidade de se incorporarem e serem transmitidos verticalmente, né, mas também por causa disso que a gente vê aqui agora, tá? Então, esse patrimônio genético acrescido ao genoma do hospedeiro pelos retrovírus, ele é plástico. Então, a retrotransposons do tipo L1, ou Line1, eles medeiam variação somática, tá? Esse é um assunto tremendamente importante, muito estudado pelo grupo do Instituto Salk, da Califórnia, lá em La Jolla, e essa revisão, que já tem um tempinho, mas ela coloca de modo muito claro essa questão. Então, você tem, por exemplo, retrovírus que conseguem chegar à linhagem germinativa, infectando espermatozoides ou ovos, por exemplo, óvulos, e a formação do zigoto, e blástula, e etc., vai formar o embrião, e durante o período de formação do embrião, existe o movimento desses heterotransposons, que tem a capacidade de poderem ser copiados, né, e cópias deles serem inseridas em outros pontos do genoma por integrases que fazem integrases, tem transcriptase reversa e integrases, para poder mudar esse genoma, inclusive, de lugar. Agora, vocês imaginem isso acontecendo ao longo, não só da evolução, né, mas também ali na vida pós-natal, em que você pode ter essas mudanças de localização desses retrovírus, desses retrotransposons, de tal modo a silenciar genes, ou até a ativar a expressão de certos genes. Existem vários estudos moleculares que demonstram de como isso é possível, né? Então, quando o gene se transloca, ele pode, por exemplo, cair no meio de um exon e silenciar um gene. Ou ele pode ir parar bem diante de um promotor de um gene silenciado, né, um gene que não está sendo expresso, e ativar a expressão desse gene. Então, você tem muitas coisas que podem decorrer, né, da movimentação tão plástica desse genoma agregado, vamos chamar assim, de retrovírus. Bom, mas isso não acontece só com retrovírus, né? Esse ramo da virologia, a paleovirologia, que estuda essa integração de genes não retrovirais em células germinativas, né? Então, por exemplo, esse trabalho é um trabalho do grupo de James Calcutta, do Fox Chase Institute. É um trabalho, esse artigo foi publicado em 2010, mas seguiram-se outros, né, depois disso, em que você tem aqui representado por esses icosaedros verdes, bornavírus, genes de bornavírus, está aqui cuidadosamente referido como bornavírus-like, mas quando você faz a comparação, a filogenia, eles batem com bornavírus, e você tem filovírus, tá, que estão aqui nesse bastãozinho amarelo. Borna e filo são mononegavirales, então são vírus de RNA de polaridade negativa, envelopados, tá? E os Borna, eles infectam principalmente animais, aves, né? Mas a James Calcutta e o seu grupo mostraram que existe, e onde vocês veem aqui essa filogenia com os símbolozinhos de icosaedros verdes, você vê que eles se distribuem desde peixes até primatas, né? De baixo para cima aqui dessa árvore, no caso dos bornavírus. Então, significa que em algum momento do passado, esses vírus, que não são retrovírus, né, eles foram incorporados ao genoma, provavelmente pela ação
de um transposon ou de um retroelemento em atividade na célula, pois precisava de uma transcriptase reversa para poder fazer cDNA e inserir isso no genoma, mas esse gene está lá. Né? Há um campo de estudo aberto sobre a expressão gênica desses genes de vírus não retrovirais incorporados em células germinativas. E isso eu acho que pode ainda vir a elucidar muita coisa em termos de, inclusive, de doenças, de saúde humana ou de saúde animal. Além disso, genes virais não retrovirais endógenos podem entrar em simbiose com hospedeiros que parasitam outras espécies. Então, esse é um exemplo clássico, muito lindo, né? Esse grupo teve aqui, inclusive, no Congresso Brasileiro de Virologia, que foi feito em Ribeirão Preto, uma apresentação inesquecível, que eu vou tentar contar para vocês aqui. Então, vespas parasitoides, como essa que está no canto superior direito do slide aqui, né? Elas formam, eu coloquei formam, entre aspas, porque, de fato, eles formam um poli-DNA vírus, né, a partir de genes do próprio genoma da vespa. Então, você vê aqui o genoma da vespa, aqui em cima, e há genes, diversos genes que são virais e que estão, inclusive, em locos diferentes do genoma da vespa, tá? E que, durante a oviposição, eles se montam como vírus, conforme aqui embaixo, no aparato ovipositor da fêmea da vespa. Tá? Só que essa vespa é uma vespa que parasita lagartas. Tá? Então, você tem aqui lagartas de Limantria dispa, essa que está aqui em verde, e na lagarta, a vespa deposita seus ovos. Né? E essas lagartas são imunossuprimidas por esse vírus que a vespa injeta na lagarta para imunossuprimi-la, né? De tal modo que os ovos podem ali ser incubados, dali vão sair as larvas de braconide, portanto, da vespa, e as vespas vão devorar o cadáver, né, dessa lagarta quando emergirem desses ovos. Tá? E é muito interessante, por quê? Porque esse vírus somente existe como vírus no aparato ovipositor da fêmea. Tá? E ela coleciona genes do seu próprio genoma para montar esses vírus. Então, esse é um exemplo, assim, eu acho fenomenal, né? De montagem de um vírus a partir de elementos endógenos do hospedeiro. Tá? Existem dúvidas sobre como isso se originou, né? Esse vírus, mas de tal modo um fato desse tão importante, tão maravilhoso, que eu acho que deve acontecer em muitos outros nichos da natureza. Tá? Bom, um outro trabalho, um outro estudo importante é esse que eu vou mostrar a seguir, que traz uma tentativa de responder a esta pergunta que está na tela. E os vírus simbiontes não endogenizados, tá? No genoma do hospedeiro, tá? Porque até agora a gente falou de genes que foram parar no genoma do hospedeiro, ou porque são retrovírus, ou porque são de vírus não retrovirais, mas que um retrotransposon colocou o genoma lá, ou, nesse caso do vírus da vespa, genes do hospedeiro que acabam se juntando para formar vírus. Mas e se não houver essa endogenização ao genoma do hospedeiro, né? Então, Marilyn Grusin conta uma história muito interessante, né, que é uma simbiose tripla, né, existente entre grama, né, essa grama que vocês estão vendo aqui, de Canthellium lanuginoso, né, isso é uma grama, né, que chama Hot Spring Panic Grass, que cresce ao redor dessas lagoas de água quente não, quentíssima, fervente, né, que existem em locais onde existem solos geotérmicos, né? E um exemplo é o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, mas existem outros, tá, no planeta. Tá? E você vê que aqui, na parte fora do amarelo, aí, é onde está crescendo essa gramínea. Né? E essa gramínea está crescendo num solo muito, muito quente. Né? E a Marilyn Grusin foi uma pesquisadora
que se interessou em entender por que isto, né? Ela é uma fitovirologista, né? Aliás, ela é uma fitovirologista e uma micovirologista. E aí ela descobriu que Dicantelium lanuginoso é protegida, essa gramínea é protegida do calor, tá, por proteínas que são produzidas pelo parasita, por um fungo parasita da grama, que é a Corvularia protuberata. E aí a Corvularia precisa estar parasitando a grama para que a grama sobreviva. E ela descobriu que o gene, o produto gênico que protege a Corvularia protuberata de morrer, na verdade, é de um vírus simbiótico, tá? É um pequeno vírus de RNA, que é um vírus do fungo, né? Então, é uma coisa muito bacana, porque é uma simbiose tripla, e este é um exemplo que, sem dúvida nenhuma, se repete na natureza. Inclusive, já tem alguns casos documentados em outros nichos, né? Mas, se a gente procurar, a gente acha. Então, o vírus pode estar ajudando um hospedeiro a salvar a planta, no caso, a gramínea, de não morrer, de morrer em temperaturas elevadas. E essa heat shock protein é produto viral. Tá? Bom, e o viroma humano? Né? Existem vários estudos, esse aqui é um slide de livro, assim, de internet, e que mostra os diversos vírus que já foram documentados como parte do viroma humano. Então, mas vejam que o viroma aqui, ou é do sistema nervoso, ou é do tegumento, ou é do trato respiratório, do trato geniturinário, do trato digestivo e do sangue, mas é o viroma circulante no sangue, né? Então, isso já é bem conhecido, tá? Já existem vários estudos, especialmente com base em metagenômica, que colocam, né, a existência desse viroma humano. Nós, aqui no laboratório, isto como o Danilo falou na minha apresentação, né, eu sempre, desde que eu comecei a estudar vírus, né, o meu foco são os vírus respiratórios. Depois eu acrescentei o Europost. Então, a gente tem um laboratório que meio que fica navegando entre essas duas frentes. No caso de vírus respiratório, o meu interesse principal era a patogênese. Mas, de um certo tempo para cá, eu comecei a entender que há coisas muito mais importantes, talvez muito mais interessantes, do que propriamente a patogênese, a causação da doença por vírus respiratórios. E a gente, então, aqui estuda o ser humano como modelo, né, tecidos humanos como modelo de tentar descortinar um pouco dessa virologia, especialmente desse viroma, tá? Tentando entender a sua heterogeneidade. Tá? Esse slide tem muita coisa escrita neles, mas, na verdade, é para dizer para vocês que existe uma coleção muito grande de células linfomatopoéticas e a gente, então, se interessou de entender o viroma, não o viroma solúvel no sangue, mas o viroma que está nos tecidos linfomatopoéticos e em células circulantes. Isso começou com o estudo das tonsilas palatinas, né? Isso foi um trabalho muito grande, realizado em colaboração com o grupo da otorrinolaringologia, daqui da Faculdade de Medicina, que nos permitiu ter acesso a estes tecidos, né? E essa é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, né? Essa doença é muito prevalente, é a hiperplasia ou hipertrofia de tonsila, tá? Ela causa obstrução crônica das vias aéreas. Isso aqui é uma adenoide vista através do nariz por um fibroscópio, e isso aqui são as tonsilas palatinas ali embaixo do palato mole, né? Ali aqui a úvula, né, que fica entre elas. E pessoas que têm essa hipertrofia de tonsilas, elas têm problemas respiratórios, especialmente obstrutivos, né? Ronco, apneia do sono, etc. Várias coisas. Disfunção tubal por obstrução da tuba de Eustáquio, o que leva a uma frequência maior de otite média. E os otorrinos, por causa disso, removem a tonsila. Então, aqui vocês estão vendo a remoção, né? Isso aqui é uma remoção de uma adenoide. Né? Bom, e
o Zé Luiz Florença Modena, meu ex-aluno, muito querido, professor na Unicamp atualmente, há quase 25 anos, não, desculpa, 15 anos, ele fez um levantamento de vírus por PCR nessas tonsilas. O trabalho era um trabalho bem, vamos dizer, simples, assim, na abordagem, era só fazer PCR e ver se a gente ia achar genoma de vírus, e quais. E a gente achava que ia achar alguns, mas a gente nunca pensou que fosse achar tantos. Então, o Zé encontrou 97% das amostras de tonsilas palatinas adenoides dessas crianças que vão para a cirurgia, de 120 dessas crianças, sem sintoma de infecção respiratória, ele encontrou vírus respiratório em 97% delas, por PCR. E a listinha está aqui, nessa figura colorida, em que você tem, na legenda ali, os diversos vírus, tá? Acho que esse slide é bem conhecido de quem já viu as minhas apresentações. Mas foi essa a semente do que eu vou passar a falar a partir de agora. Então, ainda nesse estudo, o José Luiz demonstrou que desses 95%, 97% de pacientes vírus positivos, havia muitos, aliás, a maioria deles, eram positivos não só para 1, nem para 2, como para 3, 4 ou 5 vírus simultaneamente. Tá? Ou seja, esses vírus estão em co-infecção, né, ali na tonsila. Um aluno meu, um ex-aluno, que atualmente é residente lá em São Paulo, que passou aqui pelo laboratório, o Heitor, dizia que isso era uma hortinha de vírus. Então, dá a indicação de que a tonsila tem essa coleção de genomas que estão ali, né? E será que são só genomas, né? Então, essa foi a busca que a gente fez a seguir, né? Esse slide eu mostro aqui apenas para que vocês vejam que isso também já foi visto em outros lugares do mundo. Isso aqui foi um estudo feito em Turku, na Finlândia, tá? Em que eles estudaram 143 pacientes adultos e encontraram também uma listinha de vírus respiratórios na tonsila. Tá? Encontraram menos do que nós, mas encontraram. Tá? A diferença é que aqui eram adultos e essas infecções respiratórias são mais frequentes em crianças mesmo. Bom, aí o Zé, eu vou mostrar alguns trabalhos, né, feitos aqui pelo grupo, sobre alguns dos vírus que eu vou dar destaque. Né? Então, o Boca vírus humano é um vírus de DNA de fita simples, é um parvovírus, né? E que foi encontrado pelo José Luiz naquele estudo, e agora com um N ampliado, de 176 crianças testadas, ele encontrou Boca vírus em 56, que não é desprezível, pois são 32% positivos por PCR. Né? Dessas 56 crianças positivas por PCR para Boca vírus, ele encontrou um quinto delas positivas para RNA mensageiro de Boca vírus. Então, talvez para os mais jovenzinhos, para os alunos que aqui estão, seja útil lembrar que esses vírus de DNA, eles têm uma propensão à consistência sobre a forma epissomal, né, no núcleo da célula. Os parvovírus fazem concatâmeros de DNA de fita simples, né, e isso pode persistir no núcleo da célula. Então, talvez a gente estivesse achando positividade por PCR somente por causa de latência, vamos dizer assim. Mas não, o Zé viu que 1/5 dos positivos expressavam RNA mensageiro para uma proteína do capsídeo do vírus, né? E vocês veem aqui que há uma diferença entre RNAs positivos e RNAs negativos em termos de carga viral, mostrando que é muito mais... existe uma correlação entre carga viral alta e a presença de RNA mensageiro, significando, possivelmente, provavelmente, infecção ativa pelo vírus, com replicação. Tá? Aqui é só para mostrar para vocês que o Zé encontrou em adenoide, tonsila palatina, secreção nasofaríngea e em sangue periférico, inclusive, peripheral blood, tá? É isso que quer dizer esse PB aqui. Bom, isso para parvovírus. E no caso de adenovírus? Então, os adenovírus, vírus respiratórios muito frequentes, importantes, né? Causam pneumonia de recrutas, é uma doença sazonal que acomete
principalmente recrutas do exército americano, mas não é só lá que isso acontece. Eles dão também febre faringoconjuntival, então eles são patógenos importantes. E o Zé foi, então, ver a mesma coisa sobre esses adenovírus em tonsila. E ele viu que há a presença de antígeno viral detectável por imunistoquímica no epitélio de adenoides, claramente na região subepitelial de tonsilas palatinas, e, de novo, ele mostrou que 95 de 180, ou seja, metade dessas crianças eram positivas por PCR, e 13% das positivas, somente 13% eram positivas para RNA mensageiro de adenovírus. Tá? Algo esperado, pois adenovírus também é um vírus com propensão para persistir sob a forma de DNA epissomal, né? Mas havia aqui a expressão de RNA mensageiro em algumas dessas crianças, cerca de 10 a 13% delas. Bom, o Ítalo Castro, aqui no laboratório, publicou um artigo, já vamos para 6 anos que o paper do Ítalo saiu, mostrando a presença do vírus influenza, tá, em tonsilas. Tá? Então, aqui a frequência é um pouco menor, 103 pacientes, 7 eram positivos por PCR, né? Mas, inclusive, mas vejam, é influenza. Tá? Então, influenza é um vírus, uma zoonose por demais importante, e que a gente sempre atribui tecidos animais, de porcos, de aves, como reservatório do vírus, e não é frequente imaginar o homem, o ser humano, como hospedeiro do vírus de modo prolongado. Então, em crianças assintomáticas, aquelas tonsilas, o Ítalo achou positividade em 7% de 103 pacientes. Tá? E ele achou positividade em células CD20 positivas, portanto, linfócito B, CD4 positivas e CD11C, da linhagem monocítico, macrofágica e células dendríticas, né, mieloide. Aqui está as frequências dessas células, tá, nessas barras, só para vocês verem que a célula mais frequentemente infectada por influenza é CD20, mas tem também linfócito CD8, aqui nessas barras vermelhas. Pensem que linfócito CD8 foi feito para combater célula infectada por vírus. Aqui nós estamos detectando, pela primeira vez, a presença de um vírus de modo possivelmente persistente, pois essas crianças não têm sintoma, em CD8. Outros estudos já foram feitos, que não vai dar tempo de falar aqui, pela Brenda, e ela mostrou em linfócito TCD8 isolado de pacientes, né, de sangue periférico e de tonsila, que o vírus influenza de fato infecta e ele induz uma alteração de fenótipo em CD8 de tal modo que eles passam a expressar menos granzima. Tá? Então, possivelmente, numa abertura de um caminho para se entender mecanismo. Tá? Essa é uma linha de pesquisa em aberto, tá? Aqui no laboratório, que é entender como o vírus influenza persiste nessas células CD8. Durante a pandemia, a Thaís Lima, né, que era aluna de doutorado e agora vai trabalhar lá em Santa Catarina, numa empresa, ela estudou o SARS-CoV-2 em tonsilas, tá, durante o período da pandemia, que foi ali entre 2020 e 2021. Foi basicamente um ano, porque foi o período que a pandemia arrefeceu. Tá? No começo, as cirurgias pararam todas. Depois, elas voltaram por um certo período de tempo. E foi nesse período de tempo que a gente conseguiu amostras de tecido de 48 crianças durante a pandemia, mas só que essas crianças não estavam com Covid, sem sintomas de infecção respiratória, e várias delas sem história nenhuma pregressa de exposição, nem de quadro clínico e nem de exposição. Tá? Entendendo que nesse tempo não havia, ainda não estava sendo vacinadas essas crianças. Tá? E houve essa frequência de positividade que vocês estão vendo aqui, cerca de 25% das crianças positivas, ou seja, 12 das 48, né? Tanto em tonsila palatina, quanto em adenoide, quanto em citobrush nasal, tá? E aqui embaixo, vocês veem uma marcação por imunistoquímica para uma proteína não estrutural, que é a proteína MSP16, mostrando que isso se trata de infecção verdadeira, porque
é uma proteína não estrutural, que, portanto, não participa, né, da estrutura do vírus, que poderia ser um remanescente viral fagocitado ali, etc. Bom, aqui vocês veem a imunohistoquímica para proteína, para nucleoproteína, né? Tanto em epitélio de adenoide, vocês veem aqui claramente o epitélio ciliar, né? E como também no interior do tecido linfóide, em vários desses linfócitos, tá? E aí, aqui embaixo, a frequência das populações infectadas, tá? Em tonsila palatina e adenoide, tá? E vocês veem aqui claramente a barra CD20, né? CD20 positivos, que são os linfócitos B, são células frequentemente infectadas, mas existem outros fenótipos infectados, inclusive CD4, né? CD8 e tal. Então, existe a infecção com marcação para proteína não estrutural de células linfóides no interior desses folículos linfóides. A Thais teve o cuidado de sequenciar alguns desses vírus, que foi possível sequenciar na época, porque eram leituras com CTs muito baixos, mas mesmo assim foi possível, usando Binion, sequenciar vários desses SARS-CoV-2 e mostrar que eles pertenciam a mais de uma variante. Tá? Esse slide é só para dizer isso. Quer dizer, não houve predominância específica de uma certa variante. Todas as que circulavam na época foram encontradas. E mais recentemente, o Ronaldo Bragança Martins Júnior, professor da Faculdade de Farmácia, fez um estudo semelhante agora de rinovírus. Tá? O rinovírus, o vírus que mais frequentemente causa resfriado, né? Ele é um vírus de RNA, é um vírus lítico, é um picornavírus, né? E a gente encontrou bastante deles em tonsila por PCR. Tá? Então, esse estudo envolveu 293 crianças, tá? As amostras foram tecidos tonselares e suaves de nasofaringe, e foram processados por diversos métodos, para histologia, para isolamento de células mononucleares de tonsila, para isolamento viral, inclusive. Tá? E aqui embaixo vocês têm essas diversas metodologias que foram usadas. Né? Eu vou me restringir a dizer que houve uma alta frequência, né, de detecção de rinovírus em tonsilas palatinas, adenoides e secreção nasofaríngea removida com o suave, né? Isso aqui que vocês estão vendo é tonsila palatina, aqui adenoide, aqui o suave de nasofaríngea. E vocês veem que em pelo menos 24 crianças havia positividade nos 3 tecidos, mas frequentemente só em 2 deles ou só em um deles, né? E o Ronaldo fez um estudo de imunohistoquímica também, em busca do antígeno viral, e mostrou a presença tanto em epitélio quanto em tecido linfóide, como fica bem claro aqui. Né? E foi realizada uma hibridação in situ, que é essa que eu estou apontando aqui na letra C do painel, hibridação in situ com uma sonda marcada para o antigenoma, de tal modo que a presença de sinal significa a presença de intermediário replicativo. O rinovírus é um vírus de RNA+, e o intermediário replicativo é o RNA- necessário para a produção dos genomas. Né? Então, essa sonda significa replicação viral. Tá? Mais uma vez, os fenótipos foram marcados, né, para estudar onde o vírus estava. Ele está claramente em células epiteliais, né, aqui marcadas com citoceratina, em linfócitos B e em linfócitos T. E aqui do lado vocês veem exemplos, né, das citometrias de fluxo que foram feitas com as tonsilas dissociadas, mostrando, né, a presença de infecção viral em CD20 positivo, tá, 70%, e em CD3 e CD4 positivo, ou seja, linfócito T CD4, isso aqui é tonsila palatina, tá? Isso aqui é adenoide. Então, vocês veem que na adenoide tem 70% de linfócito B e cerca de 20% ali de linfócito T CD4. Aqui embaixo, as percentagens são bastante semelhantes, tá? E em tonsila palatina. Então, não há predomínio de um tipo de tonsila sobre outro, mas a infecção estava nos 2 tipos. Tá?
Foi feita também a hibridação in situ com uma sonda fluorescente para o antigenoma do vírus, mostrando a presença aqui em vários pontinhos vermelhos, né, de replicação de rinovírus nessa tonsila, né? Ou seja, não é só um cadáver de vírus remanescente de uma infecção passada, mas possivelmente infecção ativa, produtiva. E essa infecção ativa, produtiva, foi confirmada por isolamento. Eu não tenho aqui o slide da fluorescência, mas o Ronaldo conseguiu isolar vírus em vários desses tecidos em cultura de célula, tá? Comprovando a infecciosidade do vírus e a fluorescência positiva. Aí vocês podem argumentar que talvez seja porque o vírus é de RNA+, e houve é possível que um RNA, caso ele adentre a célula, ele produza vírus, sem necessariamente haver vírus montado para começar, né? Mas como vocês vão ver mais adiante, isso aconteceu também para vírus de RNA-, que não obedece esta regra, quer dizer, não há como transfectar uma célula com RNA- e obter vírus. Aí vocês dizem, tá, professor, o senhor só está achando isso em tonsila hipertrófica, né? Então tá, mas não é só em tonsila hipertrófica. Aliás, é a única... O tecido que a gente consegue obter de humanos para estudar, em geral, são tecidos doentes, né? Ninguém fica tirando tecido normal à toa, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de ter, por exemplo, um grupo controle, né, no estudo desse. Mas o Guilherme Busato, que é um otorrino aqui do HC, ele conseguiu nos dar 14 amostras de tecido de adenoide de crianças que foram para a cirurgia de implante coclear. O que é isso? Então, uma criança de menos de 1 ano de idade, frequentemente nos primeiros 6 meses de vida, é feita uma cirurgia para colocar uma cóclea artificial em crianças que nascem com surdez congênita. Na técnica cirúrgica utilizada, o cirurgião passa perto da adenoide, ou seja, ele tem acesso à superfície da adenoide um pouco. E ele coletou um micropunch da adenoide, tá? Isso foi feito com consentimento livre e esclarecido dos pais e acompanhantes dessas crianças, tá? E foi feita só PCR respiratórias dessas amostras, porque elas são muito pequenas, não dá para fazer histologia. E a frequência, vocês podem ver aqui que nós encontramos adenovírus, rinovírus, enterovírus, vírus essencial respiratório e parainfluenza. Num total de 9 de 14, tá? Veja, crianças que não estão com sintoma de infecção respiratória estão no primeiro ano de vida, frequentemente nos primeiros 6 meses de vida, e você já encontra, por PCR, genomas de diversos vírus ali. Então, isso foi um achado importante. E a Miriam Criado, saudosa componente aqui do grupo, que agora é professora lá nos Estados Unidos, ela fez um estudo em que ela mostrou a presença de diversos vírus simultaneamente em tonsilas, tá? Então, a gente encontrou, eu vou colocar aqui, essa lista que está para a esquerda do slide, tem vírus sensicial e enterovírus, essa caixa preta para chamar a atenção de vocês, que isso aqui foi isolado em cultura, enterovírus é um vírus de RNA+, mas vírus sensicial respiratório é um vírus de RNA-, tá? E, mesmo assim, foi possível isolá-lo de cultura de tonsila de criança assintomática, tá? Vírus de cachumba, metapneumovírus, esse vírus de cachumba é o cachumba vacinal, tá? O Ítalo mostrou isso. Parainfluenza, coronavírus endêmicos, norovírus, que é um vírus gastroentérico, né? Que talvez hoje a causa mais frequente de diarreia, eles também são detectáveis nessas tonsilas, e, inclusive, parvovírus B19. É um estudo que vem sendo feito no laboratório pelo Noilson, em que a gente também tem achado bastante B19 nessas tonsilas. E a imagem aqui mostra a presença simultânea de marcação por fluorescência com anticorpos contra 3 vírus diferentes, nas diferentes cores de setas aí, rinovírus, sincicial respiratório e adenovírus, né, na adenoide de uma criança sem sintoma de infecção respiratória. Então, essa realidade indica que há, de fato, uma coleçãozinha de vírus ali, dessas crianças, não sei por quanto tempo isso dura, né? Precisaria ser feito um estudo
de um acompanhamento overtime disso, mas isso é quase impossível de fazer, pois se trata de tecido, e a gente não tem como obter tecido mais de uma vez de uma criança, né? Há um estudo atualmente planejado que vai tentar responder parcialmente isso, em que a gente vai fazer estudos de swab dessas crianças previamente à cirurgia, para saber se lá na cirurgia, 2, 3 meses depois, elas ainda estão com o mesmo vírus achado 2, 3 meses antes. E, bom, até agora só falei de tonsila normal e tonsilas hipertróficas, né? A tonsila normal foi aquele estudo de adenoide dos pacientes com implante coclear. Mas e linfonodos? Quer dizer, linfonodos que estão fora do trato respiratório, inclusive linfonodos abdominais. A Bruna fez esse estudo, né? Isso aqui é uma soma de resultados de Miriam, criado a Bruna e a Estela, né? E, bom, o que é isso? Então, são linfonodos hiperplásticos, tá? O que é um linfonodo hiperplástico? Então, é aquele linfonodo que está aumentado, o médico suspeita que seja câncer, e isso vai para a cirurgia, o cirurgião remove o linfonodo para aquilo poder ser examinado por um patologista para ver se é um linfoma. E a gente selecionou blocos de parafina, somente, na verdade aqui fala N igual a 20, mas a gente tem bem mais que isso, acho que nós temos uns 40 casos até agora, que mostram, nesses 20 somente, positividade para rinovírus, vocês estão vendo a barra azul aqui, em 8 deles, sincicial respiratório em 7 deles, inclusive aqui metapneumovírus, né, e influenza. Desculpa, aqui é enterovírus e influenza. Ou seja, que pelo menos um dos 20 casos tinha o vírus influenza, aquele lá que o Ítalo estudou lá na tonsila, só que agora em linfonodo sistêmico, tá? Isso aqui são imagens de um linfonodo mesentérico, tá? Com marcação para vírus essencial respiratório. Em vermelho aqui você vê a marcação para CD20, em verde para vírus essencial respiratório, e aqui o MERGE, tá? Para mostrar que há infecção de CD20, linfócitos B, portanto, mas também há infecção, vocês estão vendo por esses mais raros amarelos aqui, desse MERGE, a presença de RSV em células CD4 também, tá? Isso lá era no linfonodo mesentérico, aqui é um outro linfonodo mesentérico, aqui mostrando marcação para CD68, portanto, tem infecção de macrófago nesses tecidos, tá? Persistência de vírus em macrófago. Bom, existem umas outras evidências de que esse viroma é sistêmico, que eu vou resumir para vocês nesse slide, né? A genoma e proteína de vírus respiratórios detectados sistemicamente em órgãos linfomatopoéticos de necrópsia, tá? Esse estudo é do Ronaldo, ele está em andamento e a gente não sabe ainda, não tem ainda todos os resultados, mas é possível encontrar vírus respiratórios em mais de 60% de pacientes falecidos por causas não virais. Então, isso aqui é aquele indivíduo adulto que faleceu de acidente, ou de AVC, ou de infarto, e que a gente teve acesso à necrópsia, tá? Então, tem bastante vírus respiratórios ali, a gente está achando vírus respiratórios também em ossos removidos de cirurgias ortopédicas, tá? E no colostro de mães que estão amamentando e que não têm sintoma de infecção respiratória, tá? Genoma e proteína de diversos vírus são encontrados nesse colostro, dentro de células, no interior de células. Portanto, deve haver um viroma também em linfócitos e outras células do sistema imune no interior deste colostro, tá? Aí eu coloquei essa interrogação sobre a existência também de um patrimônio somático. O que eu quero dizer com isso, né? Então, lá no começo da aula, a gente reviu exemplos bem conhecidos da literatura da existência de um patrimônio genético que a gente herdou de retrovírus, né, que infectaram ancestrais nossos, né? Mostrei também alguns casos de influência de vírus que não são do genoma, né, no caso do vírus do fungo da planta, lá da Marilyn Lunsing, tá?
E eu questiono se existe um patrimônio genético de vírus que não é incorporado em linhagem germinativa, não está em óvulo, nem está em espermatozoide, mas é um patrimônio somático, que é possível de existir de modo prolongado no tecido linfóide em células de longa vida. Não só no tecido linfóide, tá? Podemos estar falando aqui, por exemplo, de cardiomiócito. Cardiomiócitos, que são células muito bem diferenciadas de longa vida, já está demonstrado que podem albergar enterovírus por muitos e muitos anos, né? Enterovírus adquiridos na infância, que vão desencadear a miocardiopatia dilatada com presença de antígeno e de genoma na vida adulta. Neurônios também são outros exemplos de células de longa vida e que poderiam ser sede da persistência de vírus com baixo índice de replicação, ou nenhuma replicação até. Tá? Isso seria o que eu chamo de um patrimônio somático de um viroma. Tá? E aí, é útil lembrar o trabalho de Skip Virgin. Tá? Skip Virgin era um cara, não morreu, né? Muito inteligente, que era da Universidade de Washington, St. Louis, e há muito tempo, né? Esse trabalho dele da Nature, que ficou um clássico de 2007, portanto já vai fazer 20 anos, ele mostrou que a latência de herpes vírus confere proteção simbiótica contra a infecção bacteriana em camundongo. Então, essas duas figuras é tudo que eu vou falar desse artigo, mas é suficiente para dizer para vocês o quê? Os camundongos, quando infectados com Listeria monocytogenes, eles morrem. Tá? A infecção é quase 100% letal. No entanto, existe um vírus, um herpes vírus murino, que é esse gama herpes vírus 68, que vocês estão vendo aqui na barrinha vermelha, né? Ele, na verdade, é um vírus que infecta linfócito, ele seria o equivalente de um EBV, mais ou menos, né? E esse gama herpes vírus pode ser usado para fazer modelo murino, afinal, é um vírus murino, né? O que ele fez? Ele mostrou que, quando o camundongo é inoculado com gama herpes vírus 68 e fica com esse vírus latente, pois é um herpes vírus que vai dar latência em linfócito, posteriormente ele desafia esses camundongos com vocês veem a curva de sobrevivência. No MOC, morrem quase todos os animais, tá? E nos que têm herpes vírus latente, praticamente nenhum, né? Quase 100% de sobrevivência, com um P extremamente significante aqui. E ele, inclusive, correlacionou isso com essa resposta de citocinas protetoras, tá? Principalmente IL-12, TNF-alfa e interferon gama, tá? Ou seja, a capacidade de resposta frente à listéria dos camundongos que têm herpes vírus latente é maior, significantemente maior, conforme vocês veem pelas estrelinhas, do que no animal MOC. Mostrando algo que não se sabe o mecanismo ainda, mas é possível que ter epissomo de herpes latente pode ser um caráter positivo para algumas coisas. Pensem agora que o vírus de Epstein-Barr infecta basicamente 90% da humanidade, tá? E é um parasita latente, né, de linfócito B. Gente, a apresentação sumiu? Não, está aqui. Bom. E mais um dado que eu queria colocar aqui, que também é um trabalho clássico, é esse do camundongo transgênico para proteínas de coriomeningite linfocitária. Então, você tem um vírus, o vírus da coriomeningite linfocítica, tá? Que é um vírus de murino. Então, quando você inocula, quando você produz uma linhagem transgênica de camundongos que expressam esse vírus apenas em células beta do pâncreas, tá? A proteína, então, passa a ser self, ok? Nesse indivíduo. Posteriormente, você vem e desafia esse animal com o vírus da coriomeningite linfocitária. O que acontece? Vai haver a morte por citotoxicidade das células das ilhotas de Langerhans do pâncreas, e o camundongo fica diabético. Portanto, se houver a expressão de antígenos
considerados non-self, quer dizer, nesse caso era um self experimental, porque o camundongo era transgênico para a proteína, mostrando um mecanismo aqui de autoimunidade, né, em que a lesão na célula de Langerhans desenvolveu diabetes no indivíduo, no camundongo, porque ele expressava na sua membrana antígeno de LCMV. Existem retrovírus endógenos, possivelmente induzem, né, autoimunidade. Né? A proteína de envelope, que é uma glicoproteína, né, ela pode ser, por exemplo, expressa, isso aqui seria o vírus exógeno, né, isso aqui é uma célula apresentadora de antígeno, e que vai apresentar antígeno para o linfócito TCD4, ativar esse linfócito TCD4, e vai passar a exercer uma resposta forte, imune, tanto com citotoxicidade como produção de anticorpos, contra células que estejam naturalmente infectadas e expressando a proteína ENV do retrovírus endógeno lá do começo. Tá? E isso vai levar a dano tissular. Né? Um outro jeito é quando há uma ativação do tipo superantígeno, né? Uma ativação inespecífica de célula T, por uma célula apresentadora de antígeno, na presença de antígeno do retrovírus endógeno, né? O que vai levar a uma ativação policlonal com produção de uma tempestade de citocina e geração de uma doença autoimune. Então, é possível, tá, que muitas doenças autoimunes, que hoje não se sabe a causa, possam ser causadas pela expressão de proteínas que passaram, de vírus, que passaram a este que eu estou chamando de patrimônio viral. Né? E diversos desfechos possíveis da persistência de um patrimônio genético viral, germinativo ou somático, né? Pode ocasionar diversos desfechos, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento de doença crônica, câncer, com diversos vírus que podem causar câncer por esse mecanismo, e, aqui embaixo, o que mais está me desafiando a cabeça atualmente, que é essas infecções assintomáticas. A gente chama de assintomáticas, elas são inaparentes, mas são infecções que estão acontecendo por esses vírus respiratórios. Quais seriam as possíveis consequências disso? Né? Então, no paradigma das infecções virais, ou das vacinas virais, uma resposta imune inata e adaptativa causa a resolução da infecção. E aí o vírus é clareado e fica uma resposta imune, né? Só que a infecção, por um longo tempo, persistência deste viroma no tecido linfóide, por exemplo, pode ter efeitos, pode alterar fenótipos de doença frente ao desafio futuro com o mesmo vírus, caso haja uma reinfecção, ou mesmo na sua ausência. Tá? De novo, vou citar esse Skip Virgin aqui, esse é um painelzinho de uma revisão dele, que eu gosto muito, em que ele diz que, naquele tempo, isso era 2008, né? Em 2009, ele disse o quê? Que, talvez, esses diferentes virinhos que vocês estão vendo aqui seriam os diferentes patrimônios de viromas, de pessoas diferentes, né? De tal modo que cada um deles vai ativar lá a imunidade inata, tá? E isso pode induzir respostas, né, por transcrição gênica de diversos genes, inclusive de genes diferentes, e talvez isso possa tornar esses indivíduos mais ou menos suscetíveis a essas doenças por esses mesmos vírus, ou por vírus semelhantes, ou por antígenos parecidos com eles aí em encontros futuros. Então, atualmente, existem muitos desafios frente à existência desse viroma, que é um patrimônio somático humano, que eu estou chamando aqui, e várias dessas perguntas, elas são motivo de estudo aqui no laboratório. Qual é a diversidade real do viroma humano? Esse é um estudo que precisa ser feito, tá? É possível fazer isso por metagenômica, né? E a gente está tentando alargar isso, fazendo metagenômica desses tecidos linfóides. Qual é o substrato molecular da persistência de um vírus de RNA, por exemplo?
Fica fácil pensar, né, em vírus de DNA. Não é psomo, circular no núcleo, né, não é reconhecido, blá, blá, blá. E os de RNA? Né? A gente teria o que seria a persistência do RNA em dupla fita, o RNA mais ou menos, seria a persistência de um RNA contido em uma organela específica de persistência, né? Não sabemos. Esse é um estudo a ser feito. Como diferentes vírus interagem no tecido em que persistem? Né? Então, você tem mais de um. Então, deve haver um crosstalk entre eles, tá? E esse crosstalk pode ser diferente dependendo da hortinha, né? Da subpopulação de vírus presente naquele tecido. Então, esse viroma somático de vírus não incorporados contribui para doenças humanas crônicas? Talvez sim, né? Há muito tempo, Pierre Talbot, um pesquisador canadense muito bom, mostra por necrópsias a presença de coronavírus humanos, não SARS-CoV-2, mas aqueles endêmicos, a presença deles por hibridação in situ em certas regiões cerebrais de pacientes com demência, né? Esclerose múltipla, doenças autoimunes, câncer, né? Vacinas e tratamentos antivirais poderiam prevenir tais doenças? Então, possivelmente sim, né? Talvez se existisse uma vacina para rinovírus, a gente não ia pegar rinovírus, não ia ter rinovírus nesse patrimônio genético, mas com expressão de antígeno da tonsila. Né? Pode parecer confuso, ou muita coisa colocada ao mesmo tempo, mas eu penso que a existência de células de longa vida apresentando antígenos virais ao longo do tempo pode ser uma coisa útil na manutenção da memória imunológica contra esse agente. Né? E possivelmente isso não seria assim se se não houvesse essa infecção, né, da tonsila. E como essas infecções persistentes impactam a resposta imune subsequente vírus específica do hospedeiro? Essa é uma questão por demais importante, né? Talvez existe atualmente um movimento muito grande anti-vacina, né? E talvez essa conversa aqui sirva, inclusive, para a gente estimular para que exista vacina, né? Para que as pessoas se vacinem, porque talvez isso, por não adquirir a infecção e não tê-la persistentemente, isso pode evitar, inclusive, que o indivíduo, no futuro, quando imunodeprimido, desencadeie, né, uma infecção aguda pela presença do vírus para o qual ele não se vacinou e que agora habita o sistema linfomatopoético dele. Né? Sei que esse é um assunto controverso, difícil, mas este tema é um tema desafiador e que eu acho que merece muita atenção dos jovens, né, que aí estão começando suas carreiras na virologia. Né? Eu queria terminar agradecendo ao grupo do laboratório, né, é um grupo grande, muito bom, e as agências de fomento que permitem que a gente fique estudando essas coisas aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Eurico. Foi muito mais do que uma palestra, na verdade foi uma aula de virologia fantástica. Pessoal, eu ativei o microfone e ativei o vídeo. Quem quiser fazer uma pergunta para o professor Eurico, pode fazer. O senhor Eurico está aí? Acho que o professor Eurico, na hora de fechar, ele acabou saindo da reunião. Pessoal, então eu vou aproveitar que ele provavelmente vai voltar, eu vou fazer o sorteio que a gente combinou dos livros, tá? Então, para quem se inscreveu, vou sortear 2 livros do Zika, a Epidemia Emergente, tá? Do Donald McNeil Jr. E a professora Eurico voltou. Tá sem áudio, professor. Eu caí sem querer aqui. Não, perfeito. Pessoal, alguma pergunta para o professor Eurico? Tem uma pergunta aqui da Ana Caroline no chat. Existem trabalhos que avaliam os mecanismos existentes relacionados a nível de expressão gênica quando existem co-infecções? Essa é uma excelente pergunta.
A gente não sabe, tá? Então, a gente precisaria... eu não sei, por exemplo, quando tem aqueles 3 vírus que eu te mostrei naquele slide, se os 3 estão expressando o seu conjunto inteiro de proteínas ou se são expressões parciais, né? Pode ser que sejam só alguns antígenos virais. A gente não tem certeza ali, naquele caso, daquela tonsila, se está tendo expressão do vírus como um todo. A gente sabe que é possível isolar vírus de alguns desses pacientes, mas eu não sei se é possível isolar o mesmo vírus que está infectando todos. Sei lá, se eu pegar 10 pacientes infectados com RSV, será que eu consigo isolar o vírus de todos 10? Ou em alguns deles o vírus é um genoma defectivo, que só produz um determinado conjunto de proteínas, talvez as mais necessárias para manter esse tônus imunológico de memória, né? Perfeito. Mas uma boa pergunta, viu? Excelente. Eu tenho uma curiosidade, na verdade é uma pergunta que é uma curiosidade minha. Você mostrou bastante, na verdade, que persistência desses vírus nas tonsilas, que são tonsilas que têm hipertrofia, né? Isso. E no final você mostrou em algumas tonsilhas que não tinham hipertrofia e que também tinha esse vírus. Poucas, mas eram poucas, mas era o N possível naquela época. Mas essa hipertrofia, ela pode ser causada pela essa persistência ou uma replicação ativa desse vírus nessa tonsila? Sabe se tem como ver isso? Então, não, a gente não sabe, Danilo. Essa é uma pergunta muito boa também, foi, aliás, a pergunta que motivou no começo tudo isso, porque ninguém sabe, essa que é a verdade, qual é a causa da hipertrofia tonsilar. Então, talvez a presença de infecções sucessivas com o desencadeamento de uma resposta inflamatória, com um tônus, vamos dizer assim, elevado, acima do normal, de produção contínua ali de citocinas inflamatórias, seja a causa do problema. Mas não se sabe isso é uma conjectura. Tá? Precisaria, talvez, ser feito um estudo de comparação entre tonsila hipertrófica e tecido normal, para ver o que tem de expressão gênica ali que não tem no tecido normal da mesma pessoa, obviamente. Porque precisaria ter o mesmo contexto genético. Né? Então, tem alguém falando. É a Bia. Oi, gente. Oi, professor. Oi, Professor, eu tenho uma dúvida. Você, no trabalho da Brenda, você comentou também no trabalho da Estela que vocês isolaram, não sei se vocês chegaram a isolar, marcaram células B. Vocês chegaram a avaliar se tem se a infecção ela pode interferir na diferenciação dessas células, na diferenciação de para plasmócito ou para células de memória, ou se vocês fizeram talvez alguma cultura primária desse tipo celular. E uma outra pergunta é sobre a persistência, né, que foi observada nesses tecidos e co-infecção, se a replicação, essa replicação ela pode acontecer entre célula, essa comunicação entre celular, e se possivelmente essa persistência de células, dessa comunicação celular, ela pode ter essa evasão, talvez, da resposta imunomoral e contribuir. Eu sei que você já está com isso daqui, então fica tranquilo. Então, muito bem, Beatriz. O trabalho da Estela, especificamente, foi feito com uma linhagem de linfócito B, né, infectada in vitro. Tá? Ela tinha alguns dados com cultura primária de linfócito B extraído dessas tonsilas, mas era muito difícil manter essas células em cultura tempo suficiente para fazer os experimentos. Então, nós acabamos indo para uma linhagem de linfócito B, né, no caso foi GECO, para tentar entender o mecanismo, para ver se aparecia alguma coisa na nossa frente. Quanto a essa pergunta da diferenciação, isso eu não sei. Né? A gente precisaria averiguar isso, porque essas células de tonsila que a gente vê infectadas, elas são diferenciadas, né? Então, a gente precisaria trabalhar, talvez, com célula-tronco, né? Ou medula óssea, né? Pegar os precursores medulares e ver se, infectando eles, a gente atrapalha, né? Esse experimento muito bonito, muito elegante, mas dificílimo de fazer, né? Porque provavelmente esses vírus vão induzir citotoxicidade nessas células. É difícil reproduzir a persistência
in vitro. Tá? A Miriam, ela, nos Estados Unidos, no laboratório de Ralph Tripp, ela fez um modelo com A301, que é uma linhagem de linfócito T CD4, em que ela infectava com RSV e tentava manter essa linhagem por longo tempo, para ver até onde ela conseguia ir, para ver os efeitos no fenótipo da célula da persistência. E ela só conseguiu ir, no máximo, a cerca de 50, 60 dias. Né? Não dava para ir mais além. E as células começavam a morrer também. Então, eu acho que a realidade in vitro e in vivo é muito diferente. Mas você tocou num ponto muito importante aí, que é esse ponto da, por exemplo, exaustão. Né? Já está demonstrado que há aumento da expressão de marcadores de exaustão em células cronicamente infectadas por vírus da hepatite C, HIV, esses que têm mesmo uma história de infecção persistente prolongada, né? Mas a gente não sabe quanto à expressão desses marcadores nessas infecções nossas, tá? O Noilson, que está fazendo um trabalho baseado em estudos computacionais, né, de bioinformática, ele está vendo a presença de diversos vírus em plasmócito. E, interessantemente, os plasmócitos infectados são os plasmócitos que não têm marcador de lyse celular. Então, é como se o vírus persistisse mesmo nesses plasmócitos. E são plasmócitos plenamente diferenciados, né? Produtores de IgG, que está lá a assinatura. Então, talvez haja a persistência do vírus na célula B sem alterar a capacidade dessa célula de responder e produzir anticorpo. O que seria semelhante ao vírus de Epstein-Barr, né? Epstein-Barr é um vírus que infecta e persiste, e dá latência, aliás, em linfócito B, e quando ele infecta, na fase aguda, ele faz o linfócito B produzir anticorpo, não contra ele, mas contra antígeno X, aquele para o qual o plasmócito já era comprometido, né? O linfócito B já era comprometido. Então, talvez seja assim, mas eu não tenho certeza, a gente precisaria fazer mais estudos para isso. Perfeito. Professor, só vou juntar duas perguntas aqui, para a gente responder por causa do tempo. A professora Aparecida perguntou se algum desses vírus, quando você fala de patrimônio somático, se eles podem se integrar ao genoma, e o Jonathan perguntou se a maior parte do patrimônio viral conhecido é herdada. Sim, vou responder a segunda primeiro, isso aí não se tem dúvida, né? Porque cerca de 20%, bom, depende do estudo, depende do pesquisador, mas é pelo menos uns 15% a 20% do genoma humano é patrimônio genético retroviral, né? Que está ali incorporado e tudo. Então, eu tenho certeza que há muito mais genes de retrovírus do que de qualquer outro vírus, tá? No genoma humano, né? A outra pergunta da Aparecida é se é possível incorporar. Sim. Então, quando a Ana Schalka mostrou a incorporação no genoma de genes de bornavírus e de filovírus, ela estava estudando DNA. Os vírus são de RNA, mas ela estava estudando DNA. Então, ela mostrou a presença no genoma, né, do vírus. E para como? Né? Aí, como que isso aconteceu, se isso não é um retrovírus? Então, a gente tem sempre apelado para a explicação via a cooperação entre esse genoma exógeno recém-adquirido e a presença já na célula de um retrotransposon em atividade para fazer o trabalho, né, de retrotranscrição e incorporação. Mas sim, é possível, viu, Aparecida? Eu não sei quão frequente, né? Tem um projeto aqui no laboratório que eu quero entregar para um aluno, que é pegar esses tecidos e buscar esses genes no genoma, né? Quer dizer, fazer um tratamento com ribonuclease e ver onde que está o DNA, se tem correspondente no DNA da célula desses genes. Obrigado, Eurico, muito legal, muito bacana. Perfeito, então, professor Eurico, muito obrigado pela palestra, foi sensacional. Obrigado, a gente já passou um pouquinho do tempo aqui, e lembrando que a gente vai fazer o sorteio do livro, tá, pessoal? Então, a pessoa tem que estar aqui, presente na palestra, até o final, para ser sorteado e para ganhar o livro. Então, vou sortear 2 nomes, eu coloquei 59 inscrições aqui, então, o nome de todas as pessoas que colocaram na lista, e a gente vai sortear, então, esses 2 nomes aqui, tá? Isabela de Abreu Soriano.
E Renata? E Renata Seste Costa. É a Renata do Zezinho. Eles estão aí, Renata e a Isabela. A Renata tá, já vi. Cadê? Dá um oizinho, fala. Que sorte assistir essa palestra e ainda receber o livro. Maravilha. Obrigado, viu, Renata? Obrigada a vocês por essa palestra de hoje. E a Isabela? Isabela de Abreu? Essa Isabela é minha aluna, então não sei. Não sei se ela está aí, não. Deve ter saído. Vou sortear, então, outra pessoa, já que a Isabela não está aqui. Eu vou sortear um outro nome. Ô, Danilo, eu tô aqui sim. Ah, então tá bom. Já tinha sorteado outro nome, você ia perder o livro. Tá certo, então. Isabela. Não, foi por pouco. Tá, Isabela, eu entrego pessoalmente para você e mando, então, o livro da Renata, tá bom, pessoal? Até semana que vem. Muito obrigado novamente por todos por participarem e até a próxima semana. Um abraço.